Hoje nós vamos conversar sobre a indicação dos tratamentos de reprodução assistida. Como, que raciocínio eu aplico para indicar para você o melhor tratamento ou tratamento bem indicado para ajudar você a aumentar a sua chance de gravidez. Eu fiz uma postagem recentemente falando que a medicina reprodutiva não é, ou não deveria ser, uma prateleira de produtos, de tratamentos onde eu tenho que escolher aquilo que eu desejo. E por quê? Especialmente porque envolve muitas questões financeiras, muitas vezes os cuidados de assistência. E eu não posso definir o tratamento de acordo com aquilo que eu vou ganhar mais dinheiro, ou aquilo que está dentro do seu orçamento para ser realizado, ou aquilo que você deseja ou não deseja fazer. Porque, no fundo, ninguém deseja fazer um tratamento de reprodução assistida, mas eu preciso seguir parâmetros técnicos, propedêuticos, acadêmicos, seguindo diretrizes para poder chegar a você, depois de todo o estudo da sua história, dos seus exames, para afirmar esse é o melhor tratamento ou o tratamento mais bem indicado no seu caso para aumentar a sua chance de gravidez. E o que eu quero trazer a vocês hoje é como é realizado esse raciocínio propedêutico. E eu espero poder fazer com que você termine a live entendendo quais são os tratamentos, que critérios eu utilizo para poder indicar, que cuidados eu tenho que ter a partir do momento em que eu indico algum tipo de tratamento e alguns detalhes outros que nós teremos ao longo da live, tá bom? Boa noite a todo mundo, eu espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer alteração que vocês tenham aí, por favor, me mantenha atualizado para que a gente consiga seguir. Ao longo da live, eu super peço para quem tiver alguma dúvida, coloque nas caixinhas de pergunta, porque assim fica mais fácil para que eu consiga tentar ajudar você no final para poder responder, tá bom? Bom, então se eu quero falar sobre como indicar os tratamentos de reprodução assistida, de uma forma didática, eu sempre começo explicando quais são os tratamentos. E basicamente são 6 possibilidades de tratamentos. 1, eu dizer a você para continuar tentando em casa. Você vem ao meu consultório, eu falo que está tudo bem e que você pode ir para casa para continuar tentando naturalmente. 2, tratamento de coito programado. Eu vou usar um indutor da ovulação para estimular a sua ovulação, para acompanhar o seu ciclo, para que vocês possam namorar em casa e tentar engravidar ainda de forma natural. 3, inseminação artificial. Quando eu colho os espermatozoides como se estivesse colhendo um espermograma, separo os melhores espermatozoides e esses são lançados dentro do útero para poder chegar até o óvulo e assim aumentando a chance de gravidez. 4, fertilização in vitro. Eu retiro o seu óvulo, fertilizo com o espermatozoide, formo um embrião no laboratório e esse embrião já pronto, coloco dentro do seu útero para aumentar a sua chance de gravidez. Depois, eu posso ainda conversar sobre tratamento com gametas ou embriões doados, seria o 5 e o 6, que é o tratamento com ovodoação, o tratamento com sêmen de doador ou o tratamento através da embridoação. Então, não tem muito para onde fugir. Corrijo. E faltou o tratamento que é ajustar ou corrigir a causa da infertilidade. Então, quando eu identifico o problema, vamos supor que eu esteja falando de um fator masculino, eu vou tentar tratar o fator masculino para tentar corrigi-lo, para que você possa voltar para casa e tentar engravidar naturalmente. E aí eu completo os 6 tratamentos. Continuar tentando em casa, coito programado, tratar a causa da infertilidade, inseminação, fertilização in vitro e tratamento com gametas doados. Quais são os critérios que nós utilizamos para poder indicar um ou outro tratamento? Normalmente, e de uma forma didática, é claro que existem muitos critérios, mas didaticamente eu subdivido em 4. Se você souber olhar esses 4 critérios, você diminui muito o seu risco de errar na indicação. Quais são eles? 1, a idade da mulher. 2, o tempo de infertilidade. 3, a causa da infertilidade. 4, a reserva ovariana. Então, se eu souber analisar sempre essas 4 variáveis, eu aumento muito a precisão da minha indicação.
Se eu realizar alguma indicação, se eu realizar algum tratamento sem ter o cuidado de ter essas 4 perguntas bem respondidas, eu corro o risco de comer bola para alguma condição e errar na minha indicação, perdendo precioso tempo para tentar ajudar vocês a aumentar a sua chance de gravidez. Davi, por que essas 4? E me explica melhor um pouco sobre essas 4. Vamos lá. A idade da mulher. Por que é importante saber a idade da mulher? Porque eu sei que quanto mais avançada a idade, menor a qualidade do óvulo e menor o prazo reprodutivo. Então, quando a mulher passa de 35 anos, e especialmente quando a idade avança além dos 40 anos de idade, as chances reprodutivas terão uma queda importante que poderão fazer com que chegue um momento em que não será mais possível uma gravidez com o próprio óvulo. Então, quanto mais velha a mulher, ficou feio, né? Falar mais velha a mulher. Então, quanto maior a idade da mulher, menos eu busco estratégias de médio e longo prazo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, quando eu tenho uma idade mais avançada, a objetividade para aumentar a chance de gravidez num curto, médio prazo, passa a ser algo quase que mandatório para quem está cuidando desse casal. 2, quando eu também tenho uma idade avançada, eu preciso me preocupar com o desejo de prole do casal, de quantos filhos eu quero ter, pensando até mesmo na preservação da fertilidade. Porque imagine se eu vou fazer o tratamento de uma mulher com 39 anos e eu vou buscar a primeira gravidez dela, e eu tenho até que pensar se ela desejaria ter o 2º ou 3º filho. Por quê? Porque se ela engravidar aos 39, eu fiz um tratamento, deu tudo certo, e ela engravidou aos 39 anos e desejará o 2º filho com 42 ou 43, que é o tempo da gestação aconteceu, o parto e os cuidados com o bebê, eu já terei uma queda substancial para conseguir ter um bebê. E eu vou trazer números porque ficará mais fácil de você entender o impacto da idade e depois lá na frente conseguir entender as indicações. Por exemplo, uma fertilização in vitro. Então, quando eu estiver falando do lado dos tratamentos, quando eu a faço com mulheres com idade menor que 35 anos, a sua chance de sucesso é de 60% a 70% quando eu olho único e exclusivamente para a idade como variável. 60, 70 abaixo de 35, de 35 a 38, mais ou menos 50 a 60, de 38 a 40, mais ou menos 50 a 40, né, a idade vai diminuindo, com 42 anos, 20%, 43 anos, 10%, 44 anos, 5%, 45 anos, 1% de ter um bebê em casa no tratamento, 46 anos, essa estatística se aproxima de 0. Vocês estão vendo a queda que existe do potencial? Então eu não posso esperar tanto tempo lá na frente para indicar uma FIV. Então eu preciso tomar cuidado para não perder tempo e deixar que ele leve com a idade a sua chance de gravidez. Então, idade como primeira variável. Espera um pouquinho. Segunda variável, tempo de infertilidade. Há quanto tempo esse casal tenta engravidar naturalmente? Por que, Davi, que isso é importante? Porque isso me dá uma noção de gravidade e prognóstico, de chance de gravidez. Quanto maior o tempo de tentativas do casal, mais grave o problema, menor a chance de gravidez com as técnicas mais simples. Coito programado, inseminação. Então nós sabemos que quando o casal tem um tempo de infertilidade maior que 3 anos, os tratamentos de baixa complexidade têm menor chance de resultado positivo. A não ser que eu esteja falando de síndrome dos ovários policísticos, essa é a única exceção. Mas quando esse não é o caso, e o casal não engravida há mais de 3 anos, a chance prognóstica com tratamentos de baixa complexidade é menor, me fazendo pensar em tratamentos que possam proporcionar maior chance de sucesso. Então, e o contrário também é verdadeiro. Com menor o tempo de fertilidade, menor a chance que esse casal ainda teve com as técnicas de baixa complexidade, e ainda posso voltar a pensar nisso. Idade da mulher, tempo de infertilidade. A causa da infertilidade, é óbvio, esse é o mais fácil.
Poxa, se eu tenho as tubas obstruídas, eu vou encaminhar para um tipo de tratamento. Quando eu tenho um fator masculino, quando eu tenho endometriose, quando eu tenho um fator uterino. Então eu vou olhar individualmente para a causa para poder realizar o tratamento. E por último, a reserva ovariana, porque esta variável será também determinante, porque ela também me dará uma noção de prazo, especialmente quando eu tenho uma baixa reserva ovariana, independentemente da idade da mulher. Mesmo mulheres jovens com baixa reserva ovariana, assim como eu falava em relação à idade, também precisam de objetividade na indicação das ações, fazendo com que as técnicas de médio e longo prazo devam ser cuidadosamente vistas ou indicadas para não deixar com que o tempo progrida e diminua ainda mais a reserva ovariana, diminuindo o seu potencial reprodutivo lá na frente, além do mesmo cuidado de pensar em preservação da fertilidade para possível próximo desejo de um próximo filho, segundo ou terceiro filho. Pronto. São esses 4 fatores. E em cima deles, eu começo a raciocinar para qualquer indicação. Então, como que é o raciocínio para eu poder indicar o tratamento? Vai ficar mais fácil e didático se eu pensar dessa maneira. Comece sempre com o fator de infertilidade. Qual é a causa da sua infertilidade? Então, eu vou citar exemplos e a partir de agora, para quem tiver dúvida, puxa, eu queria ter uma ideia do meu tratamento, eu queria te perguntar. Então, o que eu quero que você coloque aqui na caixinha de perguntas para mim? Qual é a causa da sua infertilidade? Davi, não engravido porque eu tenho endometriose, a sua idade da mulher, alguma ideia da sua reserva ovariana, seja essa informação através do hormônio antimileriano ou da contagem de folículos antrais, e há quanto tempo você não engravida naturalmente. Então, se você me der essas 4 informações e colocar aqui na caixinha de perguntas, eu vou te ajudar a raciocinar, a tentar explicar melhor um possível raciocínio de indicação para o seu caso. Tá bom? Então, eu fico super aberto aqui. Caso alguém aqui queira colocar a sua pergunta, coloca aqui na caixinha. Mas me dê essas 4 informações e eu tento raciocinar junto com o seu caso. Enquanto não recebo alguma pergunta, eu vou começar raciocinando com um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo de um casal, começando o raciocínio pelo fator de infertilidade, onde há um fator masculino de infertilidade. O homem tem uma alteração no espermatozoide. Então, quais são os possíveis caminhos para o fator masculino? Bom, vamos tentar tratar a causa do fator masculino? Poxa, seria legal, ele tem uma varicocele, então vamos pensar em cirurgia para varicocele para ver se melhora a condição masculina. Legal, então vamos indicar? Peraí. Qual é a idade da mulher, qual a reserva ovariana e há quanto tempo esse casal não tenta engravidar? Entendeu a importância dos outros? Eu não posso só ficar assim na causa, que é o que acontece muito. Acontece muito isso. Que idade a mulher tem? Ah, a mulher tem 41 anos. Tem um antimileriano de 0,6 e não engravida há 4 anos. Eu falei, gente, não está errado indicar uma cirurgia de varicocele, por exemplo, para tentar melhorar o fator masculino. Só que quando eu faço cirurgia, leva o tempo da indicação até fazer a cirurgia, ter o plano de saúde aprovar, depois mais 3 meses de recuperação, mais 3 meses para ver se o espermograma melhora, para ver se vai melhorar, para o casal ficar tentando mais 1 ano, tentando engravidar em casa. Pronto. Se não deu certo, a mulher já está com 44, 45 anos. Então, nesses casos, a indicação de médio e longo prazo não é boa. E eu preciso pensar em inverter a indicação, possivelmente para uma inseminação, uma fertilização in vitro, dependendo dos parâmetros seminais, para poder indicar um tratamento que busque um resultado de curto e médio prazo. Entendeu a importância desses 2 fatores? Mas, Davi, quando que eu vou indicar uma inseminação ou uma fertilização? Eu preciso basicamente de 3 fatores para decidir entre esses 2. Primeiro e principal, parte masculina. Existe um espermograma com processamento seminal, onde eu preciso entender que eu tenho uma quantidade mínima de espermatozoides, com mais de 5 milhões de espermatozoides móveis, não é 5 milhões no total não, 5 milhões de móveis, para poder indicar uma inseminação. Fator 1, um valor mínimo, critério mínimo de quantidade seminal. Critério 2, tubas normais, trompas normais, vistas na esterossalpingografia. E aí cabe muito cuidado do profissional que está acompanhando em olhar as imagens, porque eu não confio em laudo de esterossalpingografia, nem daqui, nem em nenhum lugar do mundo praticamente, porque os laudos podem errar. Então, por favor, sempre peça para o médico olhar. E 3, o tempo de tentativas do casal.
E se esse casal já está tentando há mais de 3 anos, para alguns autores mais de 5 anos, a chance de uma inseminação dar certo é significativamente menor, nos fazendo buscar tratamentos de alta complexidade como a FIV. Então, critérios de definição para a inseminação FIV vêm da avaliação masculina, da avaliação tubária e do tempo de infertilidade. Entenderam mais ou menos o raciocínio? Vamos ver, eu tenho aqui uma caixinha de perguntas. Aqui tem uma pergunta sobre progesterona, sobre avaliação da progesterona antes e depois da transferência embrionária. Eu sempre avalio, fiz uma live sobre transferência embrionária, onde eu destrincho os cuidados em relação à progesterona. Super recomendo que vá lá, Dani, para tentar ver, mas é muito importante, eu sempre faço e super recomendo que faça, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui, aparece aqui para mim, mas não apareceu aqui no final. Então, eu vou dar um segundo exemplo agora. Vamos lá, então é um fator tubário de infertilidade. O casal não está conseguindo engravidar porque as tubas estão desviadas, existe alguma condição nas tubas, como por exemplo endometriose. Então o que eu posso fazer na endometriose? Eu posso fazer ou uma cirurgia ou uma fertilização in vitro. Se o problema está nas tubas, não adianta continuar tentando em casa se já não engravidou há mais de 1 ano. Não é que não vai engravidar, mas não é uma indicação médica. Não adianta indicar uma inseminação se o problema está nas tubas. Então, ou eu vou fazer uma cirurgia, tratar a causa da infertilidade, ou eu vou fazer uma fertilização in vitro. E como que eu raciocino em cima disso? Qual é a idade, qual é a reserva ovariana, qual é o tempo de fertilidade? Puxa, eu sou uma paciente que tem 30 anos de idade, tem uma boa reserva ovariana e estou tentando engravidar há 1 ano e meio, 2 anos. Poxa, um caso de bom prognóstico. Os achados favorecem a laparoscopia, a cirurgia, para poder operar essa endometriose e aumentar a sua chance de gravidez em casa. Então, a laparoscopia passa a ser bem indicada quando existem critérios mínimos para que ela seja bem indicada. Agora não, Davi, eu tenho 39 anos, tenho uma baixa reserva ovariana e a cirurgia passa a não ser tão bem indicada mais. Não que ela não possa ser feita, isso precisa ser discutido com o casal, mas ela passa a não ser tão bem indicada porque se eu preciso operar, esperar um tempo de recuperação e tentar mais 1 ano em casa. E essa evolução pode fazer com que a idade avance e a reserva ovariana diminua para que ela consiga diminuir a sua chance de gravidez se eu tiver que indicar uma FIV lá na frente. Outra coisa que eu preciso perguntar para esse casal é sobre o número de filhos, porque eu tenho desejo para ter 2 ou 3 filhos. Poxa, então a FIV faz sentido, porque eu estou pensando o que nós chamamos de one and done treatment, um termo que vem do inglês, de um tratamento e pronto, para tentar fazer num único tratamento, gerar embriões para planos futuros, inclusive. Entenderam isso? Então, a indicação entre continuar tentando em casa, buscar algum tratamento para tratar a causa, inseminação e FIV, sempre dependerá da análise dessas 3 variáveis para que você tenha certeza. E aí entra uma questão que vai além da parte técnica. Entram questões pessoais. E aqui eu quero ser muito cuidadoso porque elas são muito importantes. Então, quando eu, Davi, vou indicar um tratamento, eu sempre começo com uma indicação técnica. Olha, no seu caso, por conta destes achados, olhando a causa da infertilidade, a sua idade, a reserva ovariana e o tempo de fertilidade, o melhor tratamento indicado é esse. Mas também existe a possibilidade de um outro tratamento. Vou continuar com o exemplo da endometriose. Aí eu abro para o casal. Porque muitas vezes o casal vai me ajudar a decidir por qual caminho eu vou. É óbvio que eu não posso indicar um tratamento contraindicado. Eu não posso indicar uma inseminação para quem tem um fator tubário. Mas quando eu estou discutindo entre cirurgia, por exemplo, laparoscopia e fertilização in vitro para um fator tubário, tem casais que falam assim para mim, Davi, eu não quero fazer FIV agora. Eu quero buscar as formas para tentar engravidar naturalmente. Para mim faz muito mais sentido. Então eu quero operar e buscar meu filho. Perfeito. Outros podem me falar assim, poxa, Davi, esse negócio de tentar em casa já está desgastando a relação. Eu cansei. Para falar que eu vou operar e por uma cirurgia, para ter que ficar mais de 1 ano tentando, para depois, se não der certo, fazer uma FIV? Não, eu quero fazer FIV. Então, a opinião individual do casal, nesse momento, ela é muito importante. E a conversa tem que ser aberta entre o profissional e o casal para dar chance do casal também opinar.
Então, quando eu coloco o melhor tratamento entre aspas, é porque nenhum tratamento terá 100% de eficácia, mesmo a fertilização in vitro, e o melhor pode mudar também de acordo com o desejo de cada um. Às vezes o melhor para um casal não é o que seria melhor para outro. Entendem isso? Como que nós temos que saber individualizar? Eu vejo então que com esse entendimento você consegue criar um cenário para aquilo que você pode desenhar para o seu tratamento. Então, o que eu faço? Eu tenho indicação desse tratamento. Então eu poderia pensar diferente por conta da idade da minha reserva. E aí, o que eu quero? Eu quero vamos ver, tem uma pergunta aqui, ó. 34 anos, antimileriano 0,56, FSH de 9, ou seja, 34 anos com baixa reserva ovariana. Todos os testes de ovulação eu ovulo ou não? Não consigo engravidar natural. Olha que legal essa pergunta. Então, ter baixa reserva ovariana não quer dizer que você não ovula. Muito provavelmente, se você tiver ciclos regulares, se você menstrua regularmente, você tem ovulação. O que nós temos que fazer com objetividade, por conta da idade e por conta da reserva, encontrar qual é a causa da sua não gravidez e a partir daí indicar o tratamento. Então, eu tenho a idade, eu tenho a reserva ovariana, o que está faltando para mim? A causa. E aí entra toda a investigação que foi a live da semana passada. Então, Lu, entra lá na live da semana passada, que são as causas de infertilidade, veja todos os exames, a forma como a gente deve investigar as causas de infertilidade, para que você consiga buscar esse dado. E aí sim, poder chegar numa indicação precisa. E de novo, eu falo para vocês aquilo que eu sempre faço nas lives. Eu tenho muito receio de dar uma opinião pautada em 3 linhas de uma história. Então, toda vez que eu faço live, eu abro a agenda para que você consiga agendar uma consulta comigo, se assim for o seu desejo, para que eu possa estudar o seu caso a fundo e coloco a condição de você só pagar por essa consulta se você realmente achar que eu te ajudei. Se você achar que eu não te ajudei, nossa, a consulta foi péssima, não foi boa, não me ajudou em nada, você não sequer precisa pagar. É uma forma que eu tenho, não só de tentar te oferecer alguma forma de acolhimento, mas também de me proteger para não falar nenhuma besteira aqui, porque me faltou alguma informação que não estava escrita, porque eu não tive a chance de olhar direito os exames. Tá certo? Vamos lá que tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui já foi, dos 34 anos. Aqui, ó. Aqui. Doutor, boa noite. Rodrigo e eu. Quem que é que eu não tô conseguindo identificar quem é? Eu sou ruim para ver, estou tentando ver foto aqui. Estamos aqui te ouvindo. Na menopausa, como tratar a adenomiose? Aí nós precisamos ter cuidado, porque eu preciso saber se eu estou verdadeiramente na menopausa. Eu acho que eu sei quem está falando agora. Acho que é a Nívia. Mas aí que tá. Se eu estiver verdadeiramente na menopausa, a própria menopausa já está tratando a adenomiose. Mas quando ocorrem alguns ciclos menstruais esporádicos, quer dizer que ainda acontece produção estrogênica. E aí eu preciso tratar a adenomiose bloqueando de vez o seu hormônio, provocando a menopausa. Tá bom? Vamos ver. Aqui, ó. 35 anos, antimileriano 2,3, boa reserva ovariana, engravidez 2 vezes, mas todas com perda gestacional no primeiro trimestre. Então aqui eu estou falando de uma perda gestacional recorrente. Para onde eu preciso ir para o meu direcionamento? Qual é a causa? Idade e reserva ovariana, qual é a causa? Eu preciso investigar causas maternas e causas fetais. Existem alguma condição materna que aumenta esse risco? Alguma trombofilia, alguma disfunção tireoidiana, alguma condição metabólica, desvitaminose? Tem alguma condição materna que possa levar a isso? Não. Então, eu preciso pensar em causas fetais. E olhando o histórico, dá para ter alguns indícios que aquele embrião ou aqueles embriões tinham algum problema genético que poderia justificar a perda. E aí eu preciso entender se é um caso para voltar a tentar naturalmente, porque a idade ainda é boa e a reserva ovariana ainda é boa, ou se há indicação de fertilização in vitro com estudo genético embrionário no laboratório, se eu acho que a causa é fetal. Mas tudo começa com a investigação da causa. E assim, acho que seria muito importante para você, Laís. Fica à sua total disposição também, tá bom? Vamos ver se acho que eu respondi.
Eu acho que foi. Eu acho que eu respondi. Essa aqui já foi, né? Dos ovários. Aqui, ó. 30 anos, menstruação regular, exames todos normais, marido com diagnóstico de varicocele. Então, vamos considerar que os exames normais significam que a sua reserva ovariana também é normal. E eu estou entendendo que essa varicocele está levando a um fator masculino. Então, esse é um caso que, se o urologista falar, porque não é qualquer varicocele, então eu tenho varicocele grau 1, grau 2, grau 3, aquela que é palpável. Então, se o urologista entender que aquela varicocele está causando alteração espermática, é um caso onde a cirurgia pode ser muito bem indicada. Por quê? Porque a idade é boa, a reserva ovariana é boa e o fator masculino pode ser tratado. Então, se a cirurgia da varicocele nos der alguma condição onde possa haver uma melhora da qualidade espermática, vocês são caso de boa eleição para poder realizar esse procedimento. O cuidado é ter certeza que a sua reserva ovariana é boa, Rafaela. Vamos lá, eu acho que foi. Acho que é isso. Assim, no fundo, o que eu mais queria era provocar o entendimento do raciocínio. E eu acho que eu consegui trazer esse norte para vocês, usando esses exemplos, para que vocês sempre tenham cuidado de nunca iniciar um tratamento sem ter tido o cuidado de avaliar essas 4 variáveis. Idade da mulher, tempo de infertilidade, reserva ovariana e o fator que está causando a infertilidade. Se você olhar só para um, você corre o risco de errar, porque não viu que a reserva era baixa, não viu que havia uma tuba alterada, não viu que a idade era avançada, ou que o casal já estava tentando há muito tempo e tratamentos de baixa complexidade não seriam bem indicados. E por último, na síndrome dos ovários policísticos para indicação de coito programado. Esta é a única condição onde nós indicamos a indução da ovulação com citrato de clomifeno, com letrozol, ou às vezes até com injeções, dependendo da indicação, para o casal tentar namorar em casa. Porque é muito comum o casal querer tomar o remedinho para induzir a ovulação, sendo que o problema não é a ovulação. Então, não se indica tratamento de coito programado com indução da ovulação para casais onde a mulher menstrua regularmente e tem ciclos ovulatórios. Nesse caso, realizar isso não só não aumenta a sua chance de gravidez, como pode bagunçar todos os seus hormônios. Então, reforço que o tratamento de coito programado é limitado para pacientes que não ovulam e precisam desse tipo de indução para realizar o tratamento. Era o detalhe que faltava, tá bom? Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, fico à disposição para algum possível agendamento e vou colocar no meu stories uma lista de cuidados que nós temos que ter para cada uma das indicações para ficar fácil e didático para vocês analisarem, tá bom? Um abraço para vocês, ótima noite e até semana que vem.